Ouça o que eu estou lhe dizendo. Paulo diz quem era o espinho na carne. Ele diz: um mensageiro de Satanás é que vem me esbofetear. Essa expressão esbofetear é jogar na cara. Você quer saber o que é o espinho na carne? É a homofobia, porque esse mundo está cheio de mensageiros de Satanás. Esse é o espinho na carne. É gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. Silas Malafaia, você está sendo um mensageiro de Satanás. Infelizmente, muitos pastores que deveriam estar pregando o Evangelho, que têm oportunidade de pregar o Evangelho, eles estão usando o espaço que eles podem para falar de política, para atacar pau no STF, para desmoralizar a democracia, para tacar pau em senadores, em deputados, para ofender presidentes, e por aí vai. Nós estamos vendo ontem, quando eu vi o vídeo desse falso pastor aí, Silas Malafaia, que infelizmente, muitas pessoas, não é poucos não, muitas pessoas acreditam no mentiroso desse Silas Malafaia, desse falso profeta que é o Silas Malafaia. E eu tenho como provar. Você vai ver muitos vídeos dele profetizando aí mentiras. Até aqui no meu canal tem um vídeo dele profetizando mentiras que nunca aconteceu e não aconteceu. Infelizmente muitas pessoas o seguem, Como é que, se na minha igreja vem um pastor começar a fazer uma profecia que amanhã isso vai se cumprir, se não cumprir, para mim é um falso profeta. Não é mais um profeta verdadeiro, é um mentiroso. Se é mentiroso, eu não tenho mais como seguir um mentiroso desse. Então, infelizmente, este homem, eu posso falar, se apostatou quando ele se misturou com a política. Eu lembro lá pelos anos 90 que este homem pregava o evangelho com sabedoria, com intrepidez, ganhando aulas para o Senhor, pregava em ginásios, acho que em estádios. E é um homem que tem um dom de pregar o Evangelho. Ele pregava um Cristo crucificado, um Cristo ressurreto, um Cristo prestes a vir, um Cristo doador de vida e liberdade, mas hoje a gente não vê mais este homem falando isso. Ele sempre teve aquele jeito dele de arrogante, mas esse jeito dele de arrogante foi aumentando, foi piorando, até o ponto que chegou hoje que ele não fala mais como um pastor. E fala como se fosse um delegado, como se fosse um político, como se fosse um candidato, como se fosse um candidato a senador, como se fosse um candidato a presidente da república, como se fosse um político, porque ele não é mais agora um pastor, agora é um político. Ele gostou da figura de ser um pastor que fica se apresentando para multidões, que está sempre ali nas mídias, do lado de senadores, de ministros, de presidentes, e sempre ele gostou desse palco aí, mas parece-me que isso não aconteceu mais quando o guru dele, o Deus dele, não ganhou a eleição, e eu não estou aqui, longe de mim, eu não estou aqui dizendo que eu sou da esquerda, dizendo que eu sou da direita, ou dizendo que eu estou do centrão. Eu sempre olho as duas faces da moeda. Tem pessoas da esquerda que olham só o lado da moeda, só a esquerda que está certa, na esquerda tem tanta coisa errada. Tem outras pessoas que olham da direita, só a direita que está errada, não olham os dois lados da moeda. E tem outros que já são extremistas demais, tanto da esquerda como da direita, são fanáticos demais. E eu vejo neste homem aí, Silas Malafaia, não vejo Deus neste homem, não vejo Jesus neste homem, o que eu vejo nele é um fanático.
É um fanático extremista pelo Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro virou o Deus deste homem. Quando deixou de ser o conselheiro do Bolsonaro, que ele sumiu da mídia, o que aconteceu? Parece mesmo que ficou louco, doido. E o desejo dele é ser preso. Ele fala aí, eu não tenho medo de ser preso. Preste sua atenção um pouquinho nessa fala dele aí. Veja se isso tem alguma coisa a ver com o pastor. Não chamou de golpista, nem de terrorista, nem de ato antidemocrático. Para vocês verem que a nossa imprensa é comprada por essa cambada de bandidos. Eu pergunto para você, tem alguma coisa a ver isso, a fala deste falso profeta, deste homem que se diz pastor, tem alguma coisa a ver com o Evangelho? Tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Tem alguma coisa a ver com o amor de Deus? Tem alguma coisa a ver com a salvação de almas? Com o que ele está preocupado? Está preocupado com poder, com fama, com riqueza, com políticos. Isso que está preocupado. Ele não está preocupado em salvar almas. Ele não está preocupado em salvação de almas. Não está preocupado em ganhar almas para o Senhor. Isso não é a preocupação deste homem. A preocupação deste homem é sempre estar sendo um espetáculo para as pessoas, sendo o cara, sendo tal, porque ele acha que tudo que ele fala é certo. Ele acredita que ele está acima do STF, está acima do Congresso, está acima do presidente. Ele acredita que a palavra dele é a última. Ele é o Deus. Ele acredita que ele é um Deus. Ele acredita que o que ele falou está falado. Pode prestar atenção na fala deste homem. Do que tem a ver isso com pastores, queridos? O que tem a ver isso com um pastor que cuida de ovelhas, de salvação de almas, que mostram Jesus, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que não faz recepção de pessoas, um Deus que ama os negros, um Deus que ama a lésbica, um Deus que ama os índios, um Deus que ama os pobres, um Deus que ama os ricos, o Deus que ama os favelados, o Deus que ama o pecador, um Deus que veio a este mundo para salvar o pecador, salvar o perdido. O que tem a ver? É a fala deste homem, a pregação dele com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o Evangelho. E esses tipos de pessoas, queridos, infelizmente, estão sujando o nome do Evangelho. E muitas vezes quando você vai pregar o Evangelho, as pessoas se lembram desse tipo de pessoas aí. Lembram desse tipo de homens que se dizem pastores. E acham que todo mundo é igual a esse tipo de pessoas aí. A igreja deve ficar fora do Estado, o Estado fora da igreja. Pastores que se envolvem em política deveriam entregar sua credencial de pastor e não ser mais chamado de pastor. Ser chamado pelo nome dele, mas não de pastor, pelo senador fulano de tal, pelo presidente fulano de tal, pelo deputado fulano de tal, mas não pastor. Ou então um ex-pastor, porque o pastor ele ama, e o verdadeiro pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. E eu, quando eu olho, quando eu vejo, eu vim ver hoje, não sabia nem se tinha esse protesto ontem, vim ver hoje, agora pela manhã. E eu confesso para vocês que fiquei triste quando eu vi um homem que se diz homem de Deus, se metendo publicamente, e eu pesquisei. Foi ele que fez todo que reuniu esse povo aí, pediu para o presidente também fazer, o ex-presidente fez, e chamou os senadores, fez campanha para que realmente as pessoas fossem para lá, para essa manifestação. Foi ele que organizou essa manifestação. Houve até uma treta dele ali com a Zabed, porque a Zabed queria levar o trio elétrico dele. Ele disse, não, tem que ser no meu trio elétrico, porque é eu que estou fazendo. Vocês olhem aí pelas mídias sociais. Eu pesquisei para algumas coisas desde do que aconteceu para falar aqui. Então, irmãos, o que a gente vê, infelizmente, esse tipo de pessoas estão sujando o nome do Evangelho. Este homem não representa o Evangelho. Este pastor aí,
que se diz pastor, ele tem de ter mais um jeito de delegado, de um político arrogante, de que um pastor. A gente não vê. Eu não sei se você tem um discernimento espiritual. Realmente pessoas têm. Eu não vejo, de hipótese alguma, nem de longe, Jesus na vida deste homem. Eu vejo, parece-me que esse homem está endemoniado. E a Bíblia diz, nem todo que se diz Senhor, Senhor, parece que está com legião de demônios. E ele não percebe um negócio desse. Sendo usado pelo inimigo, ele usa o nome de Deus, usa o nome da Bíblia, usa a palavra de Deus para ele próprio, para ele se crescer, não para ganhar alma para Jesus, não para que as pessoas abandonem o pecado. O pastor verdadeiro é aquele que prega um Cristo crucificado, um Cristo ressurreto, um Cristo prestes a vir, um Cristo doador de vida e liberdade, um Cristo que salva, um Cristo que transforma, um Cristo que perdoa, um Cristo que ama e também um Cristo de justiça. Mas não só um Cristo de justiça, só justiça não, tem um amor também. Vai haver o juízo final. Aguarde, Silas Malafaia. Aguarde que vai acontecer o juízo. Vai acontecer a justiça de Deus. Vai ser um dia separado o joio do trigo. Um dia Deus vai realmente vir buscar e salvar os seus filhos aqui. E os outros que não se preparam vão se perder, vão ser queimados no lago que arde com fogo e enxofre, essa é a segunda morte. Não se preocupe com isso, não. Isso aí quem vai fazer isso é Deus, não é eu e nem você, nem um pastor que vai fazer isso, Silas Malafaia. Não se preocupe com isso, se preocupe com o Evangelho, se preocupe em pregar o Evangelho da palavra de Deus. Infelizmente você está dando um mau testemunho de um falso pastor, que você é um falso profeta. Não deveria ser chamado de pastor, porque você deveria ser chamado de político agora. Silas Malafaia, o político, pastor político. Mas infelizmente tem muitas pessoas, milhares de pessoas que acreditam nele, seguem ele, não acreditam na Bíblia, não estudam a Bíblia, não estudam a palavra de Deus e são enganados por esses lobos devoradores, por esses falsos mestres que são disfarçados de ovelhas de pastores, mas na realidade são lobos devoradores. Pessoas que só são interessadas em poder, em dinheiro, em fama, em riqueza, em status, em poder. Não estão nem aí para os pobres e não estão nem aí para as ovelhas se vão se perder ou não vão se perder. Não estão nem aí para os pobres, não estão nem para o pecador. O que eles querem realmente é poder. Infelizmente, irmãos, isso é o tempo do fim, né? A Babilônia está confundindo as pessoas, sabemos que isso tudo faz parte da Babilônia. O inimigo está por trás de tudo isso aí, porque sabemos que Babilônia é confusão. Que um verdadeiro pastor, um homem consagrado a Deus, vai falar o que esse homem fala? Me diga, não, fale a verdade. Um santo de Deus que prega o Evangelho, você conhece algum pastor que prega o Evangelho? Que realmente que é um homem de Deus, que prega a palavra de Deus. Você acredita que esse pastor ia falar o que esse pastor fala? Que Silas Malafaia fala? Um pregador do Evangelho, um ancião, um presbítero, um pastor, uma pessoa que prega o Evangelho que você diz, realmente este é um homem de Deus, um homem consagrado. Tem muitos pastores dessa maneira, tem muitos homens dessa maneira, tem muitos leigos dessa maneira. Tem. Será que esses aí iam fazer o mesmo que Silas Malafaia faz? Com aquele, até o tom dele é de raiva, de ódio. Parece que tem ódio no coração dele. Parece que odeia as pessoas que não votaram no candidato dele. Parece que tem ódio da pessoa que derrotou o candidato dele. Para que isso, meus queridos? Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Isso que a Bíblia diz, totalmente diferente. Não é o Evangelho de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas estão seguindo esses falsos mestres, esses mentirosos, esses falsos pastores. Fique todo na santa paz de Jesus.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa família. E oro por você que está assistindo aqui o meu canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa família. Espero que realmente você entenda que não devemos seguir essas pessoas, esses falsos mestres, mas devemos seguir a Bíblia e a Palavra de Deus. Fique na santa paz de Jesus. Matusa Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia, o canal da verdade.